Mais uma pérola preciosa desse livro aqui, que para mim é um clássico falando de relacionamentos. Na verdade, um clássico para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está almejando aí crescer na vida. Quando a gente fala de jornada da sabedoria, a gente tem que passar pelas relações, tem que passar pelo bom uso dos relacionamentos, né? Não só pelo bom uso, mas pela construção de relacionamentos felizes, relacionamentos bem-sucedidos, relacionamentos de lealdade, relacionamentos que tragam felicidade, paz e bem-estar, né? E como a gente já falou aqui em outros vídeos, as relações elas têm suas respostas também, suas consequências. Cada relação traz para nós algum retorno, seja um retorno de carinho, seja um retorno de companheirismo, seja um retorno de investimento, né, falando de relações profissionais, seja um retorno financeiro, também tratando da área profissional, da área do seu trabalho. Então, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, isso aqui para mim eu guardo com muito carinho, que é um livro que eu li pela primeira vez, eu acho que eu tinha 16, 17, 18 anos, alguma coisa assim, há muitos anos atrás, e era um livro que ainda era do meu pai, esse livro, que era na estante dele de livros, e desde então está comigo. Essa edição é de muitos anos, já gravei outros vídeos aqui tratando de outros capítulos, e eu vou trazer aqui mais uma pérola, como eu falei, de muito valor, tá certo? Então, se você se interessar e quiser adquirir esse livro, vou deixar o link aí para ficar mais fácil, só clica, vai lá na Amazon, chega aí para você rapidinho, e esse livro precisa fazer parte da sua vida, porque vai te trazer com certeza muitos resultados positivos. Esse último assunto que eu li aqui hoje, recentíssimo, diz o seguinte: fale de assuntos que interessam a outra pessoa, o acraseado, né? Fale dos assuntos que interessam a outra pessoa. Esse vídeo é um desafio ao mesmo tempo. Eu quero convidar você a, nesse mundo tão egoísta, nesse mundo de uma geração tão egocêntrica, onde tudo que nós olhamos é para nós, é sobre nós, nesse mundo do selfie, né? Onde a primeira pessoa sempre sou eu, do amor próprio, né? Da construção da autoestima. A gente fala muito sobre isso e a jornada da sabedoria também é sobre isso, mas é um desafio de tirar um pouco o olhar para somente a nossa vida e também ser um pouco mais empático, né? Ser um pouco mais dado ao outro, se interessar pelo que interessa aos outros. E aqui ele começa esse capítulo falando que teve muitas dificuldades, muitas vezes na vida, para vender coisas para homens importantes, para acessar pessoas importantes, pessoas que depois trariam resultados financeiros ou resultados profissionais para ele. E ele fala que tentava abordar essas pessoas das mais diversas formas possíveis, né? Tentava marcar reunião, tentava entrar em contato, mandava e-mail, tentava falar com a secretária, batia na porta, visitava milhares de vezes, centenas de vezes, sem sucesso, né, para que a pessoa pudesse lhe atender, para que ele pudesse oferecer os seus produtos, mostrar ali as suas soluções e, na maioria das vezes, como ele fala aqui, sem sucesso, até que ele descobriu como realmente alcançar o coração das pessoas, como voltar a atenção daquelas pessoas para ele, como conquistar aquelas pessoas para que pudessem comprar, se tornar clientes dele, né? Isso é para nós, para a nossa vida. Nós precisamos de pessoas todos os dias. Nós precisamos das nossas relações, nós precisamos desde os nossos familiares, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Nós precisamos dessas relações, mas também nós precisamos aprender a lidar com pessoas, né? Os grandes realizadores aí do mundo falam que uma das maiores virtudes, uma das maiores capacidades de um homem que se torna muito bem sucedido é a capacidade de lidar com pessoas, né? O grande líder, ele é uma pessoa com uma grande capacidade no lidar com pessoas, no trato com pessoas. Então, isso é algo que a gente precisa desenvolver todos os dias. E o ponto é, no lugar de você tratar sempre as conversas, né? Os primeiros contatos sobre aquilo que você tem interesse, é você virar
esse canhão, virar essa luz para descobrir o que a outra pessoa tem de interesse, né? Você se aproximar dessa outra pessoa procurando saber o que interessa a ela. É você voltar a conversa não para você, não para os seus desejos, para os seus interesses, para falar de você, mas você, sabe, dá uma aliviada nesse ego que tanto precisa de atenção e você volte a sua atenção àquela pessoa que você quer se aproximar, né? Essa pessoa que você está tentando conquistar, essa pessoa que você está tentando fazer negócio, você se dedicar a descobrir quais são os assuntos de interesse dessa pessoa. Ele fala de um dos presidentes dos Estados Unidos, se eu não me engano, Theodore Roosevelt, né? Ele fala que foi um homem muito bem sucedido nas relações e principalmente porque todas as vezes que ele ia ter uma reunião, ele passava a noite anterior estudando sobre os assuntos que interessavam àquela pessoa que ele ia se reunir. E isso fazia com que ele se tornasse um cara de negócios muito bem sucedidos, né? Ele sempre conseguia entrar no coração das pessoas e ter uma boa relação. E a gente pode pensar que isso é meio sem sentido, né? Meio paradoxal. Poxa, se eu estou precisando falar para a pessoa sobre algo que é meu, se eu quero oferecer um produto, oferecer um serviço, se eu quero mostrar algo para aquela pessoa, como é que eu vou falar sobre os interesses dela e não os meus interesses? Mas ele fala que esse gesto de você virar, voltar a atenção, dedicar a atenção a essa outra pessoa, ela vai encontrar um dos maiores anseios do ser humano, que é de ser apreciado, que é de ser ouvido, né? Então, quando você deseja muito falar com alguém, você deseja fazer um negócio com alguém, você deseja abrir uma porta através daquela pessoa, e você primeiro vai pelo coração dessa pessoa, sabe? Procurando com honestidade, com sinceridade, conversar sobre coisas que interessam essa pessoa, coisas que essa pessoa ama, coisas que são hobby, né? Hobbies dela, coisas que realmente brilham os olhos dela, você vai estar conquistando o coração dessa pessoa para só depois, né, os negócios virem e as portas serem abertas, as portas que tanto te interessam, né? E aí ele fala que fez esse exercício com um homem que ele tinha muito interesse em fazer negócios e que já tinha tentado centenas de vezes e sempre fracasso. E aí ele primeiro procurou saber sobre os interesses da secretária daquele homem e conseguiu marcar uma conversa com ela, e nessa conversa com ela ele demonstrou-se interessado, né, pelas coisas que eram de interesse dessa mulher, e por conta disso ele conseguiu que ela marcasse uma reunião com um homem que ele tanto desejava, que ele tanto queria, né, ter relações comerciais. E aí ele estudou sobre a vida desse cara e descobriu que esse cara, ele era um cara que desejava muito o sucesso e desejava muito dinheiro, era um cara que tinha os olhos voltados sempre ao poder e ao dinheiro. E ele tinha muito desejo de trabalhar com esse cara, mas ele se prometeu, né? Ele prometeu a si mesmo dizendo assim, eu não vou pedir emprego a ele, eu vou usar o máximo do tempo que eu puder para tentar alcançar o coração dele. E nessa conversa, nessa primeira conversa, ele já chegou falando assim, eu vim aqui porque eu sei como você pode se tornar um homem mais rico, mais poderoso, eu tenho meios que você pode conquistar e alcançar mais sucesso e mais poder na sua vida, e ele foi exatamente mexendo nos pontos de interesse daquele homem, que era o poder, que era o sucesso, que era o dinheiro, e aquele homem logo abriu o coração e convidou ele para sentar numa poltrona lá mais confortável, e a conversa, né, foi longa, e só depois disso foi que ele conseguiu dizer que estava disponível para trabalhar e ser contratado por aquele homem consequentemente. Então, aqui ele fala de exemplos de coisas antigas, né, esse é um livro que a edição é uma edição antiga, apesar de esse link que eu estou colocando aqui, ser um link de uma edição já mais nova, com certeza tem novos exemplos, mas o princípio é o mesmo, né? Alcançar as pessoas, dar atenção sincera, dar um valor sincero, dar ouvidos às pessoas naquilo que elas têm interesse. E esse princípio vai fazer com que essas pessoas passem a gostar de mim, de você, passem a gostar da gente, passem a ter o coração mais aberto, né,
fazer negócios, para tratar de coisas juntas, e isso vai abrir muitas portas e vai trazer grandes resultados positivos. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que eu super indico. Essa lição aqui é rapidinha, se interesse pelo que as outras pessoas se interessam, converse sobre o que elas se interessam. E o desafio que eu quero fazer aqui para você, que eu vou fazer esse desafio a partir de agora também, você pode depois deixar aí nos comentários, vamos passar essa semana no meio das conversas, das relações, conversando apenas sobre o que as outras pessoas se interessam. Somente sobre os assuntos que as outras pessoas se interessam. E aí a gente faz assim, se a outra pessoa perguntar quais são os assuntos do nosso interesse, a gente fala, responde, mas volta de novo à conversa, sempre tratando sobre quais são os gostos realmente, quais são os interesses, quais são os assuntos que brilham nos olhos dessas pessoas que nós vamos nos relacionar. E aí, o que você acha? Você topa esse desafio? Fazer esse desafio comigo? E aí a gente pode trocar uma ideia nas redes sociais, você pode ir lá no nosso Instagram, A Jornada da Sabedoria, falar um pouquinho do que você achou, deixar o seu comentário, falar do desafio que você está fazendo, qual é o resultado que você está tendo, como é que você está vendo as pessoas reagirem, falar se isso serviu para abrir uma porta ou não, mas trazendo aí o resultado desse desafio, do que aconteceu na sua vida. Vamos lá, tamo junto. Esse é o nosso canal da Jornada, esse foi um vídeo rápido, simples. Acabei de ler esse capítulo e queria compartilhar com você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Tamo juntos, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa aí ativado o seu sininho de notificação. Toda terça, quinta e domingo temos vídeos para vocês falando nessa construção do nosso desenvolvimento humano e da nossa jornada de sabedoria. Tamo junto e até o próximo vídeo. Para nós. Valeu!